Oi, no vídeo de hoje a gente vai continuar o tema que a gente falou no vídeo anterior sobre como criar os filmes. É pra produtor de Hollywood que está fazendo o vídeo. Oi, no vídeo de hoje a gente vai continuar o tema sobre como criar os filhos de forma inteligente e sem disputa. Oi, meu nome é Dayana. Eu sou o Rafael. E nós somos o canal Nos Tornamos 13. Aqui a gente fala sobre o relacionamento do casal, a criação dos filhos, principalmente o relacionamento do casal após a chegada dos filhos e um pouquinho mais de cada coisa. Pessoal, no vídeo anterior a este, na parte 1, a gente falou sobre os principais desafios para você criar, educar um filho, agora no século XXI, certo? Hoje a gente vai falar mais sobre a visão de pai e mãe como educadores da criança, certo? O primeiro ponto que eu acho super importante a gente destacar e que provavelmente em algumas famílias mais conservadoras isso já vai ser um verdadeiro chute nas partes baixas, é que a autoridade de ambos é equivalente. Sim, a autoridade de ambos é equivalente. Pai manda tanto quanto mãe. Não importa se é a mãe que cria e o pai não cria. Não importa. Não no sentido. Não no sentido de que o pai só dá a pensão. Isso, não nos famosos. Na verdade, a gente tá falando quando o casal tem Isso, aí uma partindo do ponto de compartilhada. vista que vocês estão juntos, certo? Ou que vocês criam o filho na coabitação. Então, não importa que a mãe passe o dia todo com o filho e que o pai só trabalhe, certo? E que por isso ela acha que manda mais. E também não importa que o pai, por achar que ele leva o dinheiro para casa, ele tem mais direitos ou que a palavra dele tem Às mais vezes poder. A mulher até trabalha, mas o cara ganha mais. Exatamente, entendeu? Ou porque ele é o bendito fruto, etc. Homem tem desculpa para tudo, certo? Então, para impor a vontade dele. Então, não importa, nenhum de vocês tem maior autoridade. Os dois têm autoridade equivalente para tomar as decisões a respeito da educação dos filhos. Exatamente isso. Outro erro muito comum, eu acho que até um dos principais, ou o principal, é o erro da rivalidade na criação dos filhos. Então, por mais que o casal esteja junto, a gente não tá nem falando só de casal separado aqui, mas o pai faz uma coisa, a mãe quer fazer uma coisa melhor porque o filho tem que gostar dela, aquele ciúme, né, aquela rivalidade na criação. Isso também é uma coisa muito prejudicial pro casal e pro filho também. Então, o casal ele tem que tomar as decisões de comum acordo e não separadamente. Exatamente. Inclusive, esse é um tema excelente, tanto para casal hétero quanto para casal homo. Não, sabe, apesar de que o casal hétero sempre sofre um pouco mais por causa da cultura machista, mas o casal homo também pode passar algumas dificuldades na hora de decidir como educar o filho. Porque cada um de vocês vem com uma história de criação, certo? O que é importante? Que o debate vai ser a maior arma que vocês têm para que o filho de vocês seja uma pessoa incrível no futuro. Então, o primeiro ponto é: decisões importantes sobre a vida da criança, vocês têm que debater juntos. Claro que eu não estou falando da criança sair e tomar um sorvete com um amiguinho, não é isso, certo? Mas, por exemplo, se ele quer de repente seguir uma vida de seminarista, sei lá, se vocês querem impor para ele de repente um colégio diferente, com outro ritmo, com uma outra temática, um colégio mais militarizado, talvez, sei lá, tem de tudo. Decisões realmente importantes, coisas que vão fazer diferença na vida da criança, e aqui também a gente já fala de coisas pequenas e bem iniciais, que é a questão da alimentação, Sim. Questão de vestimenta. Como lidar com os familiares quando eles quiserem se intrometer em alguma decisão. Então essas questões importantes, elas devem ser tomadas por ambos e de comum acordo. Isso. Então aqui é importante dizer ainda dentro desse tema que não de pai é não de mãe também. Então por mais que você não concordou na hora, não é pra levar... Por exemplo, o pai liberou para ele tomar um sorvete e você acha isso errado, não precisa gritar com o pai e fazer um escândalo. Você espera e fala, olha, eu não acho bom porque hoje não era um dia bom, ou
tá muito frio, alguma coisa assim. Então, um tem que sustentar o não do outro para que a criança saiba que a decisão do casal é una. Até porque as crianças são muito inteligentes. Então, o Miguel, mesmo sendo bem pequenininho, quando eu brigo com ele, ele já vai lá pro pai dele, pai. Ou quando é o contrário também, que o pai dele às vezes reprova alguma coisa que ele faz, ou não deixa ele fazer alguma coisa, ele já vem pra mim automaticamente. Então, eles testam os pais desde muito pequenos. Então, por isso que os dois têm que estar em comum acordo. Como que a gente faz aqui? Quando a gente tá vendo que a criança, que o Miguel tá errado, a gente pega e fala, olha, mas a tua mãe brigou com você, teu pai brigou com você porque você fez X coisas. Ele não tem idade suficiente para entender 100% o que a gente tá falando ainda, mas ele sabe que a gente não tá discordando um do outro. Exatamente. E logo passa e ele já segue a bola para brincar com outra coisa. Vocês não podem ser advogados dos filhos de vocês. Pelo menos assim, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer essa defesa, porque o que acontece? Você pode acabar desautorizando o teu cônjuge, e isso já vai criar na criança, é automático, ela já sabe, por exemplo, meu pai é mais bonzinho, então eu vou lá, se minha mãe não deixar, eu corro pro meu pai, ou se minha mãe brigar, eu corro pro meu pai. Então, quem nunca, né? Jamais advoguem pros filhos, e acho que uma coisa importante também no tocante a isso, é que vocês, é importante tomar essas decisões juntos. Agora o gato miou. Eles começaram a arranhar ali, me fizeram me perder no pensamento, e agora o gato miou. Não tenham gatos. Bom, gente, e o que mais a gente pode falar sobre isso? Isso que a gente tá falando não quer dizer que se de repente você tá vendo que o pai tá irritado, a mãe tá começando a se irritar também, você não possa tirar tanto o parceiro dessa situação quanto a criança também e dar um alívio, pro parceiro. Então não quer dizer que você nunca pode ajudar, mas quando é uma decisão que você pode esperar para conversar, espere. Não fale na frente da criança, que é para não quebrar essa união do casal. Mas se você tá vendo que o teu filho, ele tá realmente tirando, porque as crianças, eles têm esse poder, às vezes, de tirar a gente do sério, mesmo sem querer, muitas vezes. Então, faça esse favor pro teu cônjuge. Tira a criança ali naquele momento, depois, quando ele se acalmar, o cônjuge volta e volta tudo normal. E também, uma coisa que é importante a gente falar aqui é imponha a sua vontade em relação aos terceiros. E isso, o casal como casal mesmo. Então, se é da vontade de vocês que a criança vai mamar até os 2 anos, não importa o que os outros estejam falando. Os dois têm que estar juntos nessa decisão e falar, não, mas é o que a gente decidiu. Da mesma coisa da alimentação. Se vocês decidiram que a criança vai comer só depois dos 6 meses, que é a comida sólida, que é o recomendado, então vai ser só depois dos 6 meses. Se vocês decidiram que não vão dar doce até os 2 anos, que também a Organização Mundial da Saúde recomenda que não se dê doces antes dessa idade, vocês têm que sustentar isso juntos, porque assim os terceiros vão ter até vergonha de querer insistir naquele assunto que vocês não estão dispostos a mudar. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, pessoal, e com relação a essa questão de impor a vontade em relação a terceiros, nós temos um exemplo muito interessante, que é assim, principalmente no que tange a alimentação do Miguel, a gente passou aí por algumas experiências que é assim, nós tomamos a nossa decisão. Então, por exemplo, quando nós saímos almoçar ou jantar fora, na época que não tinha pandemia, não tinha o coronavírus, enfim, eu gosto de cuidar do Miguel para que ela possa comer, porque eu sei que depois que ela comeu, eu posso sentar e comer sossegado. E é uma coisa que é um diferencial para mim. Não incomoda tanto ela, mas me incomoda. Essa questão de você começar a comer, ter que parar de comer, cuidar de criança. Então, eu prefiro esperar um pouco mais para comer, mas quando eu for comer, eu ter aquela paz. E um belo dia fomos visitar os parentes. Não vou dizer de qual lado foi. Enfim, fomos visitar os parentes e eis que churrasco, final de semana. Eu falei pra ela, então vai lá, coma, se alimente. Eu fico com o Miguel
e depois que você comer, você fica com ele e eu posso comer sossegado. Ela, muito bem, foi lá, fez seu prato e eu fiquei com o Miguel. Até aí tava tudo tranquilo. E ele era bem pequeno. Bem ainda, pequeno, né? exatamente. Vieram os terceiros, cheios das boas intenções, e não, porque pode comer, não tem problema, eu fico com ele, eu cuido dele. Tudo bem? Se você se propôs a fazer alguma coisa, faça. Só que bebês são difíceis. E como eu disse para vocês, quando o pai ele é muito ativo, ele participa da criação do filho, o filho se sente tão bem com a mãe do que ele se sente bem com o pai. E o Miguel estava muito calmo no meu colo naquele momento. Só que, então eu passei pro bendito parente, a criança, e fui então almoçar. Não demorou 5 minutos. Não demorou 5 minutos. Lamento. Ele começou a chorar e é óbvio que o terceiro não conseguiu acalentar, porque não importa se ele já teve 30 filhos, mas cada criança é diferente uma da Isso outra. que hoje ainda, né, tem como acalmar porque o Miguel se distrai, mas na época não tinha, ele era muito pequeno. Exatamente, ele era pequeno e não se distraía com nada. Então, qualquer coisa, o parente enfia o celular na mão da criança. Exatamente. Então o que aconteceu? E o parente não conseguiu acalmar o Miguel. Qual que foi a brilhante ideia que ele teve? Então, levar para a mãe. Daí atrapalhou o almoço dela e, consequentemente, atrapalhou o meu. Porque eu fiquei muito puto da vida na hora que eu vi aquilo, porque eu tinha me disposto a ficar com a criança. E aí revela até um certo machismo, né? Porque a criança estava comigo e quando começou a chorar, correram levar para a mãe. Correram levar para mim, exatamente. E daí, dentro disso ainda, dá pra gente falar, então, das decisões, que a partir disso a gente tomou uma nova decisão, né? Que, então, por mais que os parentes quisessem ficar com o Miguel, a gente dizia, não, mas a gente vai comer com o Miguel aqui. Ponto. E, então, o que a gente quer dizer com isso? Tomem as decisões juntos. E imponham suas vontades. Sim, imponha suas vontades, é importante pro bem da criação mesmo do filho. Isso quer dizer que você nunca pode deixar o parente fazer nada? Não, você pode, até porque a criança tem que criar vínculo com essas pessoas também. E ela vai gostar de cada pessoa do seu jeitinho especial, né? Então, mas imponha o que você acha que realmente faz a diferença para vocês. Como no nosso caso aqui, é uma alimentação mais tranquila. A gente sabe que é mais tranquilo, né? Agora, apesar que o Miguel se distrai mais facilmente, mas é mais tranquilo quando ele tá com a gente. Então, essas coisas vocês têm que ter como um acordo para quando chegar um tipo de situação dessas, vocês já saberem o que fazer. Exatamente. Como diz, não tomem essas decisões muito importantes sozinhos, mas uma decisão que vocês podem tomar sozinhos, inclusive você que está aí assistindo a gente agora, é dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Gente, a gente tem preparado materiais muito interessantes para vocês. A gente acredita aí pelo feedback que a gente está recebendo que está fazendo diferença. Então, pode deixar as dúvidas, deixa os comentários. Teve alguma coisa, alguma situação que você já passou? Se você tem alguma dúvida que você quer ver a gente comentando, alguma coisa que você quer ver a gente falando aqui no canal, tá certo? E também compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vai gostar do vídeo, aquela pessoa que você tem certeza que esse vídeo vai ajudar. E é isso aí, pessoal. Não deixam de fazer crescer a nossa comunidade. Exatamente. Mas aí você me pergunta assim, Rafael, mas então tudo eu tenho que falar com a minha esposa? Tudo eu tenho que falar com o meu esposo, o meu cônjuge? Eu não sou autossuficiente? Não, calma aí. Lembra quando eu falei daquele exemplo do rapazinho, do filho que quer sair tomar um sorvete com o amiguinho? Então veja bem, existem aquelas decisões do dia a dia, coisas corriqueiras, como por exemplo, hora agora, mãe, eu posso assistir um pouco TV? O pai não está em casa, né, nesse exemplo. E, pode, filho. Ela não vai ligar pro pai, oi, fulano, o nosso filho quer assistir televisão, posso? Não, não é isso que a gente está propondo. É claro que cada pai, cada mãe, eles têm que ter autonomia dentro do relacionamento. Mas, é como a gente disse, né, decisões importantes, elas precisam ser tomadas em conjunto. E por que isso? Porque os danados dos bichinhos são espertos. Isso. E nesse contexto, como a gente já falou aqui antes, tome cuidado com a esperteza dos pequenos, porque eles são muito espertos. O Miguel mesmo hoje, ele já sabe que se eu tô mais estressada com ele, ele corre pro pai. Se o pai tá mais estressado, ele corre pra mim. E, por exemplo, ele tá querendo abrir uma garrafa, né? Que agora ele tá na fase de querer abrir garrafa, abrir pote. Então, ele vai e pede pra mim. Eu falo, não vou porque essa garrafa tá cheia d'água. Ele instantaneamente vai pro pai,
entendeu? Então tome cuidado, porque isso é um exemplo bobo, né? Até bonitinho, mas tem coisas mais sérias, ainda mais quando eles forem crescendo, que é importante vocês tomarem esse cuidado para a criança também não se prevalecer, né? Exatamente. Gente, ter dó, sinceramente, só é prejudicial para a criança. Não adianta vocês ter dó. Para tudo na vida deles, eles vão ter o tempo. Se você e teu cônjuge, vocês chegaram ao comum acordo de que até os 2 anos ele não vai comer doce, não tenha dó. É porque ela falou que não quer dar doce, mas agora eu olho ele ali, poxa, eu queria dar uma gominha para ele. Não tenha dó. Se isso Vai é uma chegar coisa que o vai momento. prejudicar, não coma doce na frente dele. Espere ele estar longe para você comer, fica mais fácil. Exatamente, não tenha dó. Saibam trabalhar juntos, trabalhar em equipe, porque dizer não também é importante. Exatamente isso. Dizer não é importante. Inclusive, já tem pesquisas hoje que demonstram que esse não é importante para a criança saber ter frustração. É importante que as crianças saibam ter frustração na vida delas. Por que isso? Pensa lá, você, né, já é um adulto agora e você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você às vezes ouve um não de um chefe ou de alguma pessoa por aí e você tem que estar preparado para isso. Se a criança não souber, quando ela crescer, estar preparada para esses momentos, ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa que está preparada. Então é essa questão que os especialistas trazem hoje, a importância de saber se frustrar, a importância de ter limites também, saber quais são os seus limites para de repente não ser um daqueles adulto louco que acha que pode fazer tudo e que ninguém pode falar nada. Exatamente, até eu acho que um recado que fica para as mulheres, que são pessoas que acabam se interessando em maior parte por esse tipo de conteúdo e que estão assistindo a gente, se você alguma vez já passou por uma situação, numa festa, numa balada, de um cara que chegou, você disse não e ele quis insistir, às vezes até de uma forma meio agressiva, tentando segurar o braço, tentando se impor, é muito provavelmente um jovem que não soube ouvir não, que não aprendeu a ouvir não dos pais. E não sabe ter limites, né? Não então por isso aprendeu a ter limites. a importância dos limites. Ou até também, quem nunca viu uma pessoa dando chilique num lugar público por coisas desnecessárias, com certeza também não sabe os seus limites. Então, tanto para criança quando crescer, não se... Oi? Até na época agora do coronavírus, né, tá bem evidente que muitos brasileiros com certeza não aprenderam a ouvir não quando eram pequenos. Sim, exatamente. Então, dentro desse contexto, para que a criança realmente seja um adulto saudável. Até tem um estudo feito por Walter Mischel, dos Estados Unidos. Esse pesquisador da Universidade da Colômbia, ele é do Departamento de Psicologia, ele tem um estudo que ele fez que é dar um marshmallow para as crianças. Então, ele Teste do marshmallow. Então ele dá esse marshmallow para as crianças e fala que a criança tem que esperar 20 minutos para comer. Se a criança espera esses 20 minutos para comer, ele vai e dá uma bonificação que é um segundo marshmallow, certo? E para que ele faz isso? Segundo ele, né, ele até fez um livro sobre isso, é um indicativo de melhor cognição e autoestima da criança, já que a decepção, em certo grau, é uma forma de autorregulação e autocontrole. Então, isso demonstra que se a criança sabe esperar, ela consegue entender esses comandos de sim e não, ela vai ser mais autorregulada e também mais autocontrolada. Isso também vai influenciar depois na própria autoestima da pessoa. É verdade, esse teste do marshmallow, inclusive, a gente leu, é super interessante. Ela vai deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Leiam, realmente é um material bem interessante. Que nos leva aí ao nosso próximo tópico, que é que vocês têm que aprender como casal, tanto como educadores, mas também como casal, a conversar na frente dos pequenos, conversar na frente do filho de vocês. Trazer, né, os assuntos do dia a dia na frente, exercitar esse debate que vocês têm enquanto marido e mulher, né, marido e esposa, fazer esse tipo de debate, claro, né, sem baixaria, né, ninguém precisa ficar gritando e usando termos de baixo calão, negativo, né? Mas debater de uma forma assertiva, debater de uma forma positiva na frente da criança, traz vários benefícios. Isso. Então, tem muitas pessoas que têm essa ideia ainda de que não é bom, por exemplo,
que a criança veja que o casal tá discutindo, claro que desde forma respeitosa, né? Ou que a família às vezes pode estar passando por um problema financeiro, ou qualquer coisa do tipo que a pessoa quer evitar que a criança tenha contato com essas coisas. Mas o que tem se mostrado hoje em dia é que, na verdade, é o contrário. Quando as crianças sabem que os pais brigam, mas daqui a pouco eles sabem pedir desculpa um pro outro e depois demonstram amor, demonstram carinho, a criança vai entender que você pode sim ter problemas, frustrações, discussões, mas que você tem que saber resolver e também pedir desculpa. Elas acabam aprendendo a pedir desculpa de forma mais natural. Sem falar que se a família às vezes está passando por um problema financeiro, a criança não vai viver lá no mundo das fantasias achando que o mundo é perfeito. Ela já vai aprender desde pequena que às vezes pode haver falta de dinheiro, pode haver frustrações que depois ela vai poder resolver essas frustrações. Por isso que é importante a criança estar dentro da realidade da família. Exatamente. Por exemplo, é só você pensar no teu próprio exemplo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de conversar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de expor os teus sentimentos por cônjuge, de ter essa conversa de casal, o diálogo, né, que é a ferramenta tão poderosa que a gente sempre fala aqui, isso se deve justamente ao fato de que você não aprendeu a conversar enquanto casal, assistindo os seus pais. Uma coisa que já citamos aqui... Ou às vezes você perde muita paciência também, pode ser que os pais também, né, se descontrolavam muito, então tem que tomar cuidado para ter autocontrole, não, né, sair quebrando tudo, mas é bom que as crianças tenham esse exemplo também. Exatamente, elas têm que participar da vida da família porque elas são entes da família, elas participam da família. Elas podem realmente não trazer nenhum tipo de sustento para casa, elas podem não ter uma influência direta nas decisões, mas é importante que elas aprendam, que elas vejam o debate, porque como você citou anteriormente, até os 10 anos elas aprendem muito mais pelo exemplo do que por vocês dizendo exatamente faça isso ou faça aquilo. Então ela vê você fazendo, traz uma cognição muito maior. Então aprendam a debater para que ela aprenda a debater e exercitar o diálogo. E por fim, justamente falando sobre essa questão de que as pessoas às vezes têm dificuldade em diálogo, existem os chamados temas bomba na criação dos filhos, certo? Que sexualidade eu acho que seria um dos grandes temas bomba, mudanças do corpo, etc., a própria escolha de carreira. Muitas vezes um dos cônjuges não vai se sentir validado. Por exemplo, um homem falar sobre ciclo menstrual para uma menina, ele não vai se sentir validado para falar isso. Então aprendam a respeitar os limites do parceiro. Nem todo debate vai ser necessariamente para os dois. Então, temas mais complexos, que são muito mais pessoais, às vezes, é interessante vocês dividirem. Isso. Certo? Não que vocês não possam fazer junto, vocês podem falar junto se vocês se sentirem à vontade, mas não quer dizer que todos os temas sejam obrigatoriamente para os dois tratarem com os filhos. Exatamente, vocês discutem antes, mas um dos cônjuges vai lá e conversa com o filho. Pessoal, acho que o que é interessante eu quero encerrar falando isso, é que tem muita coisa aqui que a gente está falando que vocês vão pensar que não funciona, porque vocês não vão ver a aplicabilidade prática disso no dia a dia. Não é, por exemplo, como você plantar uma sementinha de feijão no algodão que em poucas semanas ela já está desabrochando. No entanto, é fato que muito do que nós somos hoje é consequência de como nós fomos criados. Então, vários dos defeitos de personalidade que nós temos hoje são defeitos que vieram das nossas criações. Portanto, a nossa missão aqui hoje, falando sobre como você criar o filho de forma inteligente, é para que as frustrações que você tem hoje, os problemas psicológicos que você tem hoje, o teu filho não tenha. Isso. O que aconteceu com você já aconteceu, já está no teu subconsciente. Algumas coisas têm conserto, outras não, infelizmente. É um fato, temos que aceitar. No entanto, a gente está tentando trazer para vocês aqui uma visão mais moderna para que vocês realmente tragam essa educação diferente para o filho de vocês, para que quando eles se tornarem adultos, eles possam ser pais ainda melhor do que vocês estão sendo, que vocês já estão super show de bola só de estar procurando essas informações. Exatamente. Então é isso, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo muito extenso, tem muito mais coisa para falar ainda. E até se vocês acharem que querem que a gente faça só de um tema específico um outro vídeo, deixa lá no comentário pra gente. Conta, às vezes, se vocês acharam que faltou alguma coisa pra gente falar.
Podem falar também se não concordam com alguma coisa, a gente aceita também. Exatamente, e exponham esse debate interessante. Aqui a gente está compartilhando não só a visão técnica, mas também a visão de experiência que tivemos enquanto casal, que temos enquanto casal, enquanto pais, pai e mãe. E é interessante vocês trazerem também a experiência de vocês nos comentários. Quem quiser que a gente faça algum vídeo específico, é só pedir que a gente faz. Beleza? É isso, então não esquecem de curtir, acionar o sininho, a gente sempre tá falando isso aqui pra vocês, compartilham com as pessoas que vocês sabem que vão gostar do vídeo, ou que vocês acham que pode ajudar na vida deles, como casal, na criação dos filhos. Também deixa aí o comentário de vocês, um beijo, um grande abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês e na criação dos filhos também. É verdade, até a próxima, obrigado.